Muito boa noite, meus amigos, muito boa noite, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de nós nessa noite. Seja muito bem-vindo a mais uma live do pequeno grupo multiplicador Louvor e Adoração, pequeno grupo da Primeira Igreja Batista em Cajobi. Vamos aguardando um momentinho, tá o pessoal chegando aí, tá o pessoal aí entrando, o link está sendo espalhado. Enquanto isso, já vá curtindo aí o link do vídeo, já compartilha com seus contatos, já vai espalhando a semente para o pessoal. Você que está chegando agora, nós temos um canal também no YouTube, onde estão sendo postados todos os vídeos da Primeira Igreja Batista em Cajobi, todos os cultos, as programações, escolas bíblicas. Se inscreva no nosso canal, youtube.com/Primeira Igreja Batista em Cajobi. Se inscreva lá, fique por dentro das nossas programações, compartilhe com todos os seus contatos, faça a semente do Evangelho ser espalhada pelos 4 cantos do mundo através das suas mãos. Que Deus possa abençoar ricamente a sua vida. Se você está chegando agora, seja muito bem-vindo. Tenha uma ótima noite na presença do Senhor. Gostaria de convidar cada um de vocês nesse momento a fechar seus olhos, a colocar o seu coração diante da presença do Senhor, que neste momento nós possamos estar todos rendidos à presença grandiosa do nosso único e verdadeiro Deus. Pai de amor, Pai adorado, louvado seja o teu santo nome. Senhor, em nome de Jesus, nos colocamos diante da tua presença mais uma vez, Pai. Nos colocamos prostrados diante de Ti, reconhecedores da nossa pequenez, das nossas falhas, do nosso caráter contaminado, corrompido pelo pecado. Nos colocamos diante de Ti, Pai, pedindo perdão pelas nossas falhas, pelos nossos erros, por tudo que nós falamos, pensamos, pela forma como agimos, Pai, que esteja em desacordo com a Tua palavra. Em nome de Jesus, nos colocamos em arrependimento, Senhor. Pai, eu quero Te pedir que nessa noite o Senhor possa adentrar os corações de cada um que vier assistir essa live de uma forma extraordinária, Senhor. Que o Senhor possa atrair as pessoas certas, meu Pai, para ouvirem a mensagem do Teu Evangelho. Que o Senhor, meu Pai, possa abençoar grandemente, meu Deus, cada um que vier até a Tua presença, cada um que vier ser dentro da Tua palavra, meu Pai. Que o Senhor possa, de uma forma poderosa, de uma forma extraordinária, fazer a Tua obra, meu Deus, abundando em presença, abundando, meu Pai, em amor na vida dessa pessoa. Que em nome de Jesus, Pai, o Senhor possa estar conosco nessa noite, que o Senhor possa tomar esse pequeno grupo, esse momento de live em Tuas mãos, Senhor, que nós possamos, Pai, falar da Tua palavra de forma honesta, verdadeira e agradável ao Senhor, de forma que represente verdadeiramente aquilo que o Senhor quer dizer através do texto das Escrituras. Em nome de Jesus, Pai, toma a minha vida em Tuas mãos e toma a vida de cada um dos meus amigos, dos meus irmãos que estão adentrando esta live, Pai. Que em nome de Jesus nós possamos ter cada vez mais sede de Te buscar, cada vez mais fome da Tua palavra, que cada vez mais a Tua presença, e somente a Tua presença, venha nos satisfazer por completo, porque nós não precisamos de mais nada, nós precisamos somente do Senhor. Tudo que nós precisarmos, meu Pai, eu tenho certeza, pela promessa da Tua palavra, que o Senhor acrescentará, se com fidelidade nós buscarmos a Ti. Em nome de Jesus, meu Pai, eu agradeço pela oportunidade de viver, pela oportunidade de ministrar a Tua palavra, Senhor, pela oportunidade, Deus, de chegar até várias e várias casas com o Teu Evangelho, falando do Teu amor, pregando, meu Pai, a Tua vontade para as nossas vidas. Eu oro, Pai, agradecido por tudo que eu sei que o Senhor já está fazendo, que o Senhor já tem preparado para esta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Se você está chegando agora, seja muito bem-vindo. Essa é uma live do pequeno grupo Louvor e Adoração, pequeno grupo da Primeira Igreja Batista em Cajobi,
curta o vídeo, compartilhe com seus contatos. Se você está assistindo pelo YouTube, se inscreva no nosso canal, deixe seu joinha aí, deixa o seu comentário, espalhe a semente do Evangelho. Se você tem um pedido de oração, está aí no meu Face, deixe seu pedido de oração aí nos comentários. Minha esposa está ali anotando cada um desses pedidos. Nós vamos orar por ele no final. Vamos abençoar a sua vida. O Senhor vai abençoar a sua vida e responder o seu pedido de oração em nome de Jesus, se assim for da vontade dele. Seja muito bem-vindo. Gostaria de convidar você agora a louvar ao Senhor comigo neste momento. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja um louvor. Está sentado no trono e ao Cordeiro seja um louvor. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja um louvor. Seja a honra, seja a glória,
eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Senhor, meu Pai, que nesse momento, meu Deus, só o Senhor possa ser engrandecido, que só o Senhor possa ser louvado, adorado, exaltado, que somente o Teu santo nome, meu Pai, seja reconhecido como o nome do verdadeiro, único, soberano e poderoso Deus. Deus, me coloco diante da Tua presença, consciente das minhas limitações, das minhas falhas, da minha pequenez, para que o Senhor tome a minha vida, para que o Senhor me use de forma extraordinária, Pai, para ministrar a Tua palavra. Que da minha boca não venha sair uma só palavra que não seja iluminada pelo Teu Espírito Santo. Da mesma forma, Pai, eu peço a Ti que o Senhor possa iluminar cada um que estiver acompanhando esse vídeo, essa transmissão, cada um que estiver assistindo, meu Pai, possa ser tocado pelo Teu Espírito Santo e possa ter as suas mentes abertas, os seus corações rasgados e quebrantados, para que a boa semente, que é a Tua palavra, Pai, encontre solo fértil para germinar, para produzir, para dar bom fruto e boa colheita. Em nome de Jesus, Pai, toma este momento em Tuas mãos e cuida, meu Pai, para que tudo ocorra conforme o Senhor planejou desde o princípio. Em nome do Senhor Jesus eu oro agradecido por tudo, Pai. Amém. Bem, queridos, sejam muito bem-vindos se você está chegando agora a mais uma live do pequeno grupo Multiplicador, Louvor e Adoração. Pequeno grupo da Primeira Igreja Batista em Cajobi. Deixe seu like, compartilhe esse vídeo. Se você está assistindo pelo YouTube, se inscreva no nosso canal. Deixe o seu comentário pedindo a sua oração. Nós vamos orar por esse pedido de oração ao final, como temos feito todas as semanas. Seja muito bem-vindo você aqui à minha casa. Semana passada nós começamos um estudo em duas partes, em Provérbios capítulo 8, um estudo falando sobre sabedoria, um estudo sobre a sabedoria que vem do alto. Esse, inclusive, é o título do estudo, Sabedoria que vem do alto. Nós começamos expondo o primeiro fragmento de texto desse capítulo 8 de Provérbios, dos versículos 1 ao 21. E hoje eu gostaria de convidar cada um que estiver assistindo a abrir comigo sua Bíblia em Provérbios capítulo 8, para fazermos a leitura dos versículos 22 ao 36. Provérbios 8, 22 a 36. Assim diz a palavra do Senhor. O Senhor me criou como o princípio do seu caminho, antes das suas obras mais antigas. Fui formada desde a eternidade, desde o princípio, antes de existir a terra. Nasci quando ainda não havia abismos, quando não existiam fontes de águas, antes de serem estabelecidos os montes e de existirem as colunas. Eu nasci. Ele ainda não havia feito a terra, nem os campos, nem o pó com o qual formou o mundo. Quando ele estabeleceu os céus, lá estava eu. Quando traçou o horizonte sobre a superfície do abismo, quando colocou as nuvens em cima e estabeleceu as fontes do abismo, quando determinou as fronteiras do mar para que as águas não violassem a sua ordem, quando marcou os limites da terra, eu estava ao seu lado
e era o seu arquiteto. Dia a dia eu era o seu prazer e me alegrava continuamente com a sua presença. Eu me alegrava com o mundo que ele criou e a humanidade me dava alegria. Ouçam-me agora, meus filhos, como são felizes os que guardam o meu caminho. Ouçam a minha instrução e serão sábios, não a desprezem. Como é feliz o homem que me ouve, vigiando diariamente a minha porta, esperando junto às portas da minha casa. Pois todo aquele que me encontra a vida e recebe o favor do Senhor. Mas aquele que de mim se afasta, a si mesmo se agride. Todos os que me odeiam amam a morte. Falamos semana passada acerca da inutilidade da sabedoria fora dos caminhos do Senhor, fora da presença de Deus. Nós também falamos que a verdadeira sabedoria, ela pode ser encontrada em Deus e somente em Deus, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Nós concluímos então, a partir de tudo isso, que a verdadeira sabedoria está na revelação de Deus através da pessoa de Jesus Cristo. Nós vimos que esse capítulo 8, ele é uma espécie de monólogo da sabedoria. A sabedoria está conversando com os leitores, é ela que está se dirigindo aos leitores. E o começo desse capítulo 8, que nós vimos, entre o versículo 1 e o versículo 21, nós vimos que a sabedoria se apresenta de uma forma como participante, como coadjuvante ao lado de Deus na obra criadora e na obra redentora de Deus na humanidade. Mas agora, se nós vermos este estudo a partir do versículo 22, aqui é o versículo 36, nós temos uma característica um pouquinho diferente da sabedoria. A sabedoria, ela vai mostrando a sua personalidade ao leitor e se apresenta como um agente ativo na obra do Senhor, como participante tanto da obra de criação como da obra redentora do Senhor para a humanidade, para com a humanidade. Nós temos a sabedoria se apresentando como uma pessoa para cada leitor, porque Deus está querendo nos mostrar que sem Ele, a sabedoria que nós podemos conquistar no mundo, a sabedoria que se trata de mero conhecimento, ela é inútil, ela pode até nos fazer ir até algum lugar, mas o permanecer, o criar raízes sólidas, as nossas convicções, as nossas certezas, elas só podem ser confirmadas se a mão do Senhor estiver conosco, se o favor do Senhor estiver em nossas vidas. E aqui, como nós lemos, aqui no finalzinho mesmo, todo aquele que encontra sabedoria, encontra o favor do Senhor, recebe de Deus o seu favor. Nós sabemos que o favor de Deus maior que nós podemos receber é a herança da vida eterna, que nós só podemos alcançar unicamente pela fé em Cristo Jesus, unicamente por Jesus ter decidido se sacrificar em nosso favor pelo perdão dos nossos pecados, unicamente por Deus tê-lo ressuscitado ao terceiro dia, o dando poder sobre o pecado, sobre a morte, o fazendo triunfar sobre todos aqueles que o queriam ver derrotados sobre as trevas. Ele triunfou para que nós tivéssemos a boa e verdadeira esperança, a esperança da salvação. Nós aprendemos na primeira parte, então, que a sabedoria que vem do alto, ela clama por arrependimento, e nós vemos isso dos versículos 1 a 9 aqui do capítulo 8. Nós também aprendemos que a sabedoria que vem do alto é de grande valor, versículos 10 e 11. Também vimos que a sabedoria que vem do alto governa todos os homens, dos versículos 12 a 16. Falamos sobre a graça comum, falamos sobre o favor de Deus para com toda a humanidade,
para que mutuamente, pela maldade dos corações humanos, não haja uma destruição completa da mais precisa, da mais perfeita criação que o Senhor já houvera feito. E por último, nós aprendemos também que a sabedoria que vem do alto conduz à salvação. Agora, com a sabedoria se apresentando já como uma pessoa ativa na obra de Deus, o que nós podemos aprender? O que nós podemos tirar de lição? Eu já adianto. Nós vemos aqui um texto dos versículos 22 ao 36, com vários paralelos, tanto com Gênesis 1 quanto com João 1. Então, nós podemos aprender diversas coisas com a sabedoria se apresentando assim de forma mais pessoal e principalmente já tendo a consciência de que a verdadeira sabedoria, a sabedoria que vem do alto, ela é encontrada na revelação de Deus, na pessoa de Jesus Cristo. Primeira coisa, então, que hoje nós aprendemos com este texto, a partir do versículo 22 de Provérbios 8, é que a sabedoria que vem do alto é com Deus desde a eternidade. A sabedoria que vem do alto é com Deus desde a eternidade. Nós podemos ver essa realidade exposta dos versículos 22 ao 26, em que a primeira coisa que o autor de Provérbios fala, que a sabedoria neste monólogo declara, é que ela procede de Deus. Assim, na cara, na lata. A sabedoria, a verdadeira, a que vem do alto, procede de Deus. Reparem somente na primeira parte, na parte A do versículo 22. O Senhor me criou. Nós temos uma palavra muito interessante, que é essa palavra criou, este verbo criou, que pode ser traduzido como o Senhor me possuía. A sabedoria era algo que já estava ligada ao Senhor, arraigada à sua essência. Se nós fizermos um paralelo com João 1, nós temos que Jesus estava com Deus Pai desde o princípio de todas as coisas, que Jesus era Deus com Deus, que Jesus estava com Deus no princípio, no mesmo tempo em que nós temos o relato aqui a respeito da sabedoria. O Senhor me criou, ou seja, a sabedoria procede de Deus. Assim, nós podemos trazer para a nossa realidade que se nós almejamos algo de bom nessa vida, se nós almejamos alguma esperança que vale a pena ser esperada, ser buscada, essa esperança, ela só é procedente de Deus. Ela só pode proceder da pessoa de Deus. Nós somos salvos por Jesus Cristo. Nós somos salvos pela graça e somente pela graça. Sabendo que a sabedoria verdadeira, a sabedoria que vem do alto, está na revelação de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Nós podemos entender que a sabedoria procedendo de Deus e Cristo sendo o próprio Deus e a própria figura da sabedoria, nós não temos outro caminho a não ser confiar, a não ser crer, a não ser esperar aquilo que há de vir. E esperar com boa expectativa, esperar que é o melhor. Ela procede de Deus. A sabedoria que vem do alto procede de Deus, mas não simplesmente procede de qualquer jeito, assim. Ela procede com uma finalidade. Olha a continuação do versículo 22, que diz assim: o Senhor me criou, nós vimos até agora, como o princípio do seu caminho. A finalidade da sabedoria que vem do alto é conduzir a Deus. Ela foi criada por Deus para que
você, para que todos nós possamos nos achegar até Deus. A palavra do Senhor diz lá no Evangelho de João, o próprio Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Nós não temos outro caminho. Nós não temos uma porta pela qual nós possamos passar para que nós obtenhamos acesso ao céu ou acesso à presença constante de Deus. Nós temos apenas a porta estreita. Nós temos apenas Cristo Jesus. Nós temos apenas um caminho, que é pela fé. Não pelas nossas obras, não pelos nossos méritos, não pelos nossos esforços. A sabedoria que vem do alto procede de Deus. Tem uma finalidade ao proceder de Deus. E essa finalidade é conduzir a Deus. Da mesma forma, somente Cristo Jesus pode nos levar até o Pai. Somente por Cristo Jesus nós somos reconciliados com o Pai. Somente em Cristo Jesus, através da sua maravilhosa graça, através do seu amor infinito, nós podemos dizer que nós temos esperança, nós podemos dizer que nós temos vida. Com Cristo, em Cristo, para a eternidade. Esse é o nosso rumo, esse é o sentido da nossa existência. Esse é o sentido da sabedoria que vem do alto. A sabedoria que vem do alto procede de Deus para nos conduzir a Deus. E é mais, ela existe antes de todas as coisas serem criadas. A continuação do versículo 22. O Senhor me criou como princípio do seu caminho. Primeiro o Senhor cria. Cria com uma finalidade, como princípio do seu caminho, para conduzir a Deus. E depois, aqui diz que isso aconteceu em um tempo específico, antes das suas obras mais antigas. Versículo 23. Fui formada desde a eternidade, desde o princípio, antes de existir a terra. Nasci quando ainda não havia abismos, quando não existiam fontes de águas, antes de serem estabelecidos os montes e de existirem colinas, eu nasci. Ele ainda não havia feito a terra, nem os campos, nem o pó com o qual formou o mundo. Essa sabedoria, ela está com Deus. Desde o princípio, ela procede de Deus. Desde o princípio, e ela conduz a Deus desde o princípio. Gênesis 1:1 diz da seguinte forma: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Princípio é o momento da criação. Antes da criação, nós temos a sabedoria que vem do alto com Deus. Da mesma forma, se nós lermos o Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 1, nós temos o paralelo com este texto, que diz assim: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Da mesma forma como o texto aponta, o texto de Provérbios aponta para a sabedoria estando com Deus desde o princípio. Cristo sempre esteve com Deus em todos os tempos. De Deus foi gerado e é por Ele que nós temos a nossa esperança. É por Ele e somente por meio dele que nós temos vida. Nós podemos ver que neste momento a sabedoria se apresentando de uma forma mais pessoal, a sabedoria se apresentando de uma forma mais ativa, ela se mostra muito semelhante no texto aqui, inclusive até apontando para a pessoa de Jesus Cristo tipologicamente. Se nós lermos ainda a revelação de Paulo em 1 Coríntios, lá no capítulo 1, versículos 22 a 30, nós vemos que Paulo trata justamente
o Cristo crucificado e ressurreto como a sabedoria de Deus para nós, como tendo se tornado a verdadeira sabedoria, a sabedoria que vem do alto. Então, nós entendemos que a sabedoria que vem do alto, em primeiro lugar, é com Deus, desde a eternidade. Em segundo lugar, nós podemos aprender que a sabedoria que vem do alto se revela com caráter criador. A sabedoria que vem do alto se revela com caráter criador. Nós temos essa verdade exposta dos versículos 27 ao 31. E a primeira coisa que nós podemos ver dentro deste tópico é que a sabedoria que vem do alto é anterior ao mundo, ela é anterior a todas as coisas. Como nós já vínhamos vendo aqui até o versículo 26, Salomão continua no versículo 27. Quando ele estabeleceu os céus, ou seja, quando Deus estabeleceu os céus, lá estava eu. Quando traçou o horizonte sobre a superfície do abismo, quando colocou as nuvens em cima e estabeleceu as fontes do abismo, quando determinou as fronteiras do mar para que as águas não violassem a sua ordem, quando marcou os limites dos alicerces da terra. Nós temos aqui essa sabedoria sendo anterior ao mundo, anterior à criação. E isso nos mostra ela participando da criação. Que é coisa mais sábia do que pegar o nada e do nada fazer unicamente com a sua palavra que o tudo exista. Foi exatamente o que aconteceu. Deus, que com seu espírito pairava sobre a face das águas, olhou todo aquele caos e do caos que existia, unicamente pela sua palavra, ele tornou e tomou e trouxe à existência todas as coisas que nós conhecemos. Nós entendemos, olhando o relato de João 1 e 2, que, da mesma forma como Deus usou a palavra, e a palavra é Jesus Cristo, essa ação sábia de Deus tornou todas as coisas existentes. E a partir da existência de todas as coisas, nós fomos criados para a honra e para a glória do nome do Senhor, para a sua exaltação. Infelizmente, caímos, pecamos, fomos rebeldes contra Deus, mas Ele proporcionou o meio pelo qual nós obtemos a redenção. Ele proporcionou um plano, e este plano é o mesmo, ele é cumprido pelo mesmo meio pelo qual foram criados todas as coisas. Ele é cumprido por sabedoria e é cumprido em Cristo. Cristo, como a sabedoria que vem do alto. Ela é anterior ao mundo, assim como Jesus Cristo é anterior a todas as coisas. E estava com Deus desde o princípio, e era Deus, e por Ele mesmo todas as coisas tomaram existência. Nós vemos também ainda neste tópico que a sabedoria que vem do alto é arquiteta ao lado de Deus. Olha a primeira parte do versículo 30. Eu, a sabedoria, estava ao seu lado, ao lado de Deus, e era o seu arquiteto. Vamos voltar lá para João 1 e dar uma olhada no que o Evangelho de João diz no versículo 3, capítulo 1, versículo 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Sabe isso que você conhece hoje? Sabe isso que foi criado por Deus lá no princípio? Foi criado por Deus através de Jesus Cristo. Sem Jesus, nada teria sido feito, porque Jesus é Deus com
Deus desde a eternidade. A sabedoria está em constituir algo que exista, que seja sólido, que seja palpável, no caos completo, mas de forma totalmente planejada e organizada. Veja que a sabedoria aqui se coloca como arquiteta ao lado de Deus. Veja que a sabedoria se coloca de uma forma bastante peculiar, uma forma que nos remete a planejamento, nos remete a entender que Deus criou todas as coisas, mas o fez de forma tão perfeita que não fez por impulso, fez nos seus mínimos detalhes, sabendo o que ia fazer exatamente. Jesus Cristo veio à Terra, em todas as coisas foi obediente, recebeu todos os pecados sobre si, derramou sangue na cruz do Calvário, de forma planejada, de forma que desde o princípio ele sabia que isso teria que acontecer. Antes que você fôssemos gerados, nós temos Cristo, sabendo que pelos nossos pecados ele viria a padecer na cruz. E que para a nossa salvação, para a nossa esperança, ele ressuscitaria ao terceiro dia. E estaria hoje à destra do Pai, aguardando o seu comando para voltar e buscar a sua igreja. Que coisa mais maravilhosa que essa? Que é a maior esperança do que aguardar a volta de Jesus? Verdadeira sabedoria está sempre em ter esperança de que o melhor dos tempos ainda está por vir. A verdadeira sabedoria está em nós termos a certeza de que nenhuma glória que nós possamos experimentar há de se comparar com a glória futura. Porque foi por sabedoria, foi em sabedoria que Deus criou todas as coisas. E mais, se nós continuarmos aqui o final do versículo 30 e o versículo 31, eles também nos mostram que a sabedoria ela existe em unidade perfeita com Deus. Mais um fato que aponta para Jesus Cristo. Eu estava ao seu lado e era o seu arquiteto. Dia a dia, eu era o seu prazer. Eu, a sabedoria, era o prazer de Deus. E me alegrava continuamente com a sua presença. A sabedoria era o prazer de Deus e também era alegre com a presença constante de Deus. Continuando, versículo 31. Eu me alegrava com o mundo que ele criou e a humanidade me dava alegria. Nós temos aqui um princípio evangélico, um princípio preciosíssimo. Jesus Cristo falou, assim como eu sou um com o Pai, eu quero que vocês que creem em mim, eu quero fazer vocês que creem em mim serem um comigo. Assim como eu amo o Pai e o Pai me ama, eu amo vocês para que vocês me amem. Assim como Deus tem Jesus para si e Jesus tem Deus para si. Jesus trouxe para a sua presença um povo para chamar de seu. Povo do qual nós fazemos parte unicamente pela fé. Povo do qual nós temos o livre acesso de pertencimento unicamente pelo sacrifício de Cristo. Unicamente pelo seu favor, pelo favor do nosso Deus. A sabedoria que vem do alto, em primeiro lugar, é com Deus
desde a eternidade. E em segundo lugar, a sabedoria que vem do alto se revela com caráter criador. Em terceiro lugar, a sabedoria que vem do alto é bem-aventurança ao que crê. A sabedoria que vem do alto é bem-aventurança ao que crê. E essa verdade está exposta dos versículos 32 ao 34. Essa sabedoria, em primeiro lugar, ela chama o pecador à obediência. Por isso que ela é bem-aventurança, porque ela chama o pecador à obediência. Versículos 32 e 33. Ouçam-me agora, meus filhos. Olha a pessoalidade como a sabedoria se declara. Ouçam-me agora, meus filhos. Meus filhos quem são? São aqueles que me possuem, aqueles que me têm, aqueles que seguem os meus caminhos. Ouçam-me agora, meus filhos. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E por isso, aqueles que creem em Deus são os filhos da sabedoria relatados aqui no texto. Como são felizes os que guardam os meus caminhos. Ouçam agora a minha instrução e serão sábios. Não a desprezem. Aqui nós temos a sabedoria chamando cada uma das pessoas à obediência, chamando os pecadores à obediência, mas mais especificamente, chamando os crentes à obediência. Nós somos salvos pela graça. Em Cristo Jesus nós temos o perdão dos nossos pecados e não há nada que possa nos afastar do amor de Deus. Se estivermos em Cristo Jesus, nenhuma condenação há para nós. Porém, isso implica que nós temos que ter algumas atitudes. Nós temos que ter algumas posturas e não para trocar com Deus a nossa salvação, mas pela salvação que Deus nos concedeu na cruz. Nós temos uma obrigação, uma dívida para com Deus de obediência. E por amor a Deus, porque Ele nos amou, nós passamos a desejar andar nos seus caminhos. Jesus Cristo, assim como a sabedoria se coloca aqui, chamando cada uma das pessoas a guardarem os mandamentos e chamando essas pessoas de bem-aventuradas, Jesus Cristo fala que aquele que o ama é aquele que obedece aos seus mandamentos. Você obedece a Jesus? Então você o ama. Se você não obedece a Jesus, sinto, você ainda não foi atingido pelo amor de Deus. Você ainda não foi alcançado por esse amor incondicional do Senhor. Mas nós temos esperança. Nós temos a esperança de que, quando cremos, nós somos transformados, nós somos regenerados, nós ganhamos um novo coração, nos é tirado de nós um coração de pedra e é colocado no nosso peito um coração de carne. Nós passamos a nos tornar sensíveis ao amor de Deus. E em retribuição, nós amamos também. Se obediente, se quem ama Jesus é aquele que é obediente aos seus mandamentos, nós temos que saber que mandamentos são esses. E ora, Jesus resume a lei de Deus em um mandamento. Em 2 mandamentos, no primeiro princípio, amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, e o segundo semelhante a Deus, semelhante a este, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Mas, para aqueles que creem, amar a Deus já é uma prerrogativa, sendo que amar ao próximo é a obrigação, é o princípio da obediência a Cristo Jesus. Sabedoria, a verdadeira, a que vem do alto, é bem-aventurança ao que crê, quando aquele que crê passa a andar
em caminhos de amor. Somente dessa forma, não de outra. Nós também podemos entender ainda neste tópico que ela conserva, essa sabedoria conserva o estado de alerta necessário ao crente. Versículo 34. Como é feliz o homem que me ouve, vigiando diariamente a minha porta, esperando junto às portas da minha casa. Como é feliz o homem que constantemente vigia e ora para não ser pego de surpresa, que está sempre com os corações voltados ao Senhor, está sempre com o seu coração voltado ao Senhor, que está sempre em oração, que está sempre quebrantado, sabendo que o dia mau há de vir, mas que a esperança continua sendo melhor. A esperança que há em Cristo, ela é esperança que nos conduz à felicidade, porque ela não se quebra, ela não se perde. Sabedoria que vem do alto é bem-aventurança ao que crê. Em primeiro lugar, sabedoria que vem do alto é com Deus desde a eternidade. Em segundo lugar, a sabedoria que vem do alto se revela com caráter criador. Em terceiro lugar, a sabedoria que vem do alto é bem-aventurança ao que crê. Quarto e último lugar, a sabedoria que vem do alto é fonte de vida ao que crê. Primeiro ela é bem-aventurança, depois ela é fonte de vida. Por quê? Porque quem crê, crê para a vida. Olha o versículo 35. Pois todo aquele que me encontra a vida e recebe o favor do Senhor. Todo aquele que encontra a sabedoria que vem do alto, a verdadeira sabedoria. O autor de Provérbios aqui está dizendo, essa pessoa encontra a vida e recebe o favor do Senhor. Eu vou fazer um adendo, trazendo para a nossa realidade. Todo aquele que é encontrado por Deus, todo aquele que é encontrado por Jesus Cristo, todo aquele cuja verdadeira sabedoria visita a sua casa, este é chamado da morte para a vida. E assim é chamado porque recebeu o favor do Senhor. Nós somos chamados por Cristo a crer nele, a crer que Ele é o nosso Salvador, que Ele é o Senhor das nossas vidas, e isso implica em submissão total a Ele. Isso implica que nós temos que estar conscientes de que nós somos servos, de que nós somos escravos de Jesus, mas que o jugo dele é leve e o fardo dele é suave, porque Ele trocou o fardo do qual éramos merecedores conosco e sofreu por nós. De modo que qualquer sofrimento que nós venhamos a ter não se pode comparar com o sofrimento daquele que morreu por cada um de nós, de Cristo Jesus. Quem crê, crê para a vida. Assim, a sabedoria sendo fonte de vida. Jesus é a fonte da água viva, da qual aquele que bebe jamais terá sede. Jesus é o pão da vida, do qual aquele que come nunca mais sentirá fome. Ao contrário, terá condições de viver e de experimentar a eternidade ao lado do Senhor. Para terminar, nós temos um alerta aqui ainda neste texto. E um alerta muito sério que o autor está fazendo no versículo 36. Mas aquele que de mim se afasta, a si mesmo se agride. Todos os que me odeiam amam a morte. A sabedoria está falando aqui que as pessoas que se afastam dela, essas pessoas estão agredindo a si próprias, estão atentando contra as próprias vidas e estão amando a morte.
Deus está querendo dizer para nós nessa noite que, se por um lado, quem crê para a vida em Cristo Jesus, quem não crê, esse já está morto. Quem não crê em Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, esse já está morto em seus delitos e pecados. Talvez você possa estar falando, mas eu não tenho pecado, eu não faço mal para ninguém, eu sou bom, eu tenho obras de caridade, eu ajudo o meu próximo, eu amo, eu cumpro o mandamento de Jesus, eu amo o meu próximo. Deixa eu te dizer uma coisa, meu querido. Nenhuma das nossas obras, sejam elas as melhores, as mais belas, elas podem se comparar à grandeza que está encontrada na pessoa de Cristo. Nenhuma das nossas obras pode nos trazer a salvação que nós precisamos. Embora elas apontem para o amor de Deus, nós não a fazemos por nós mesmos. Nós fazemos porque Deus nos concede a graça de a fazermos. Seja crente ou não crente, Deus dá essa condição de que não nos destruamos uns aos outros. A Bíblia diz que todos pecaram e estão destituídos da glória. Todos são mortos. Todos estão em dívida com o Criador. E a única forma dessa dívida ser quitada é com a morte. Não tem outro jeito. Mas eu digo uma coisa. Você não precisa morrer eternamente para que essa dívida seja paga. Porque Jesus já morreu suficientemente para que cada dívida fosse paga. Não para todos serem salvos, mas para todo aquele que crer que é um pecador e que precisa de salvação e que esta salvação está em Cristo, ser salvo. A sabedoria que vem do alto consiste em reconhecer que somos pecadores, que não há outro caminho além de Cristo Jesus, que é o caminho que nos conduz à vida. Conclusão: sem a presença da verdadeira sabedoria, a sabedoria de Deus, sem a presença de Jesus Cristo em nossas vidas, estamos perdidos, somos mortos, somos dignos da maior condenação. Precisamos da sabedoria para sermos salvos. Nós precisamos de Cristo Jesus em nossas vidas para alcançarmos a salvação. Se o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, nós não podemos adquirir sabedoria por nós mesmos. Nós somos carentes de sabedoria e, se nós precisamos ser sábios, nós de uma vez por todas temos que reconhecer que a verdadeira sabedoria, ela só pode vir de Deus e de ninguém mais. A sabedoria consiste em enxergar a revelação de Deus em Cristo Jesus, em reconhecer que somente por meio dele, somente por meio de Cristo, somente por meio de Jesus, nós podemos ser salvos. Em duas partes desse monólogo do capítulo 8, nós vimos a sabedoria se apresentando de duas formas um pouquinho diferentes. Do versículo 1 até o versículo 21, nós temos a sabedoria se apresentando como um agente passivo da obra de Deus, como alguém que estava lá sendo utilizado por Deus nas suas obras. Na segunda parte, dos versículos 22
ao 36, nós temos a sabedoria se apresentando de uma forma um pouco diferente como um agente ativo da obra de Deus. Nós temos a sabedoria se apresentando definitivamente como uma pessoa. Resumindo, nós só podemos entender a verdadeira sabedoria a partir da revelação de Paulo, lá de 1 Coríntios, capítulo 1. Não existe sabedoria fora de Deus, porque Cristo é a revelação da sua própria sabedoria. Sendo assim, nessas 2 semanas nós aprendemos que a sabedoria que vem do alto, em primeiro lugar, clama por arrependimento. A sabedoria que vem do alto, em segundo lugar, é de grande valor. A sabedoria que vem do alto, em terceiro lugar, governa todos os homens. A sabedoria que vem do alto, em quarto lugar, conduz à salvação. A sabedoria que vem do alto, em quinto lugar, é com Deus desde a eternidade. Em sexto lugar, a sabedoria que vem do alto se revela com caráter criador. Sétimo lugar, a sabedoria que vem do alto é bem-aventurança ao que crê. Oitavo e último lugar, a sabedoria que vem do alto é fonte de vida ao que crê. Fique com essa mensagem e busque a verdadeira sabedoria. Busque Cristo Jesus, aquele que pode trazer a você a vida eterna. Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos agora ao nosso momento de oração. Vamos agora aos nossos pedidos. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, Pai, louvado seja o Teu santo nome, meu Pai. Agradecemos a Ti, porque o Senhor nos traz entendimento, o Senhor nos traz conhecimento, o Senhor nos revela o Teu plano para as nossas vidas, meu Pai, de forma extraordinária, e o faz através das Tuas sagradas Escrituras. Sabemos, meu Pai, que não temos como ser salvos por nossos próprios méritos ou esforços. Sabemos que só temos salvação, meu Pai, se crermos que o Senhor pode nos salvar, que o Senhor, Jesus Cristo, é o Senhor e Salvador das nossas vidas. Dessa forma, meu Pai, eu quero orar para que aquele que ouviu essa mensagem a coloque no coração e a compreenda que em Deus, que em Cristo, está a verdadeira sabedoria. E que essa verdadeira sabedoria consiste em andar nos caminhos do Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai, nesse momento eu quero colocar o meu clamor diante de cada pedido da oração. O Alex, meu Pai, pede pela vida do Sandro, meu Pai. Tu sabes de todas as coisas, Tu conheces as necessidades, meu Deus, e as carências deste homem. E eu peço só uma coisa. Restaura a vida dele, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Cumpra assim com a Tua vontade, meu Pai. Mas opera um milagre na vida deste homem. Que o Teu nome seja honrado e glorificado, meu Pai. E que a vida dele seja estabelecida com força, com poder, para glorificar e exaltar o Teu santo nome. Eu oro, meu Pai, pela família da Zoraide, meu Deus. Ela pediu oração mais uma vez pela sua família. E ela, diante da Tua presença, Senhor, ela tem clamado constantemente, meu Pai, pela sua família. Em nome de Jesus eu oro, Pai, para que o Senhor vá ao coração de cada familiar da Zoraide. Que o Senhor transforme a vida de cada um, meu Pai, dos filhos, do esposo. Que o Senhor, meu Pai, se apresente de forma extraordinária a cada um que habitar aquela casa. Da mesma forma, eu peço que o Senhor conceda cada vez mais sabedoria para ela. Que o Senhor conceda cada vez mais entendimento para ela, meu Pai, e a capacite cada vez mais para servir ao Senhor na Tua presença. Oro, meu Pai, mais uma vez pelo neto da Nelis. Senhor, Tu sabes de todas as coisas e Tu conheces o coração desse rapaz. Em nome de Jesus, eu peço a Ti que o Senhor entre com a provisão necessária, entre com a transformação necessária. Que o Senhor, meu Pai, se faça presente na vida dele e que o Teu nome seja exaltado através da vida dele. Em nome de Jesus, Pai,
A dona Albertina pede também pela vida dos brasileiros. Em nome do Senhor Jesus, Pai, eu coloco junto com ela, junto, meu Pai, com outros irmãos, o nosso país, a situação econômica, a situação da saúde, essa crise que estamos atravessando devido a esta pandemia, em Tuas mãos, Pai. Não que já não esteja, Senhor. Nós sabemos que tudo está sob o Seu controle. Mas como igreja sofredora, Pai, nós nos dobramos diante da Tua presença para clamar ao único que pode transformar toda a realidade, ao único por quem nós podemos ter esperanças. E eu clamo, meu Pai, pelo basta disso tudo. Unja, meu Pai, os cientistas com a Tua sabedoria, Deus, para que seja criada uma vacina, para que a cura seja descoberta, mas principalmente, Pai, unja cada um com a Tua sabedoria para despertar para a necessidade de salvação. Que cada brasileiro passe a enxergar, meu Pai, nesta dificuldade, uma oportunidade para se dobrar aos Teus pés. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Agradeço por este momento de live, agradeço pela vida de cada um que assistiu, agradeço por cada irmão, meu Pai, deste pequeno grupo, por cada irmão da minha igreja. Oro, meu Pai, mais uma vez pelo meu pastor, que o Senhor continue dando sabedoria, discernimento, entendimento, amor, temor e tremor de Ti, meu Pai, a vida dele. O Senhor o abençoe e abençoe a família dele cada vez mais, em nome do Senhor Jesus. Abençoa o nosso resto de semana, Pai, para a honra e glória do Teu santo nome, que nós saibamos como praticar o amor que o Senhor pede de nós, sempre e sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Que Deus abençoe a sua vida, fique com essa mensagem e até a semana que vem, se Deus assim permitir.